Bom, pessoal, vamos continuar então com aquele nosso exemplo anterior, tá? Só relembrando, a gente tinha criado o exemplo fazendo a carga das informações diretamente a partir do arquivo, né? Nós tínhamos feito aqui uma função para retornar especificamente o arquivo da raiz e uma outra função que retornava a imagem relativa ao logo. E eu tinha comentado com vocês que hoje eu ia procurar fazer com vocês uma função mais geral, né, que nos retornasse um arquivo qualquer, de modo que a gente não precisasse, por exemplo, para cada imagem específica criar uma função para retornar aquela imagem especial, tá? E ao mesmo tempo ia mostrar como é que a gente poderia então criar arquivos que permitissem que a gente fizesse armazenamento de dados, tá? Obviamente, na questão do armazenamento de dados, inclusive, eu vou mostrar para vocês então o que nós poderíamos fazer, por exemplo, para estar salvando o arquivo num formato bem utilizado, tá, mundo afora, que é o formato CSV, né, o dados separados por vírgula, que é um formato, inclusive, que vocês poderiam importar depois num Excel da vida, tá, para utilizar essas informações. Ou, dando tempo, tá, acho que não nessa nossa videoaula, mas talvez numa próxima, eu mostro para vocês como é que a gente poderia, então, até plotar gráficos utilizando as informações desse arquivo em questão, de modo a vocês conseguirem garantir uma visualização um pouco mais bonita das informações que vocês vão estar salvando no SP. Por tabela, eu vou mostrar hoje também, tá, como é que a gente consegue usar o conversor AD do SP e algumas informações específicas referentes ao conversor AD, tá, que a gente tem que tomar cuidado. E vou deixar um link para vocês de uma página que relata esses cuidados que nós temos que ter ao utilizar o SP e o Analog Read, tá? Mas primeiro vamos começar então tratando da questão de uma função aqui para retornar arquivos. Nós tínhamos a função aqui retorna não encontrado e a gente pode criar uma função auxiliar, então, né? Retorna arquivo, tá? Que a gente vai essencialmente copiar aqui das nossas lâminas. Vai ser essa mesma função que havia sido criada aqui antes, tá? Aqui nas lâminas, eu até vou explicar ela um pouquinho. Isso daqui vem de um exemplo existente para o próprio web server. Eu posso até tentar localizar aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Não é um código meu exatamente. Vamos ver se eu localizo aqui, tá? SP32. Eles andaram mudando bastante aqui as questões de exemplos, mas vamos ver se a gente consegue. Talvez a gente consiga fazer aqui com esse FS Browser, que é um outro exemplo bem interessante, que permite a gente estar fazendo isso, que permite a gente estar fazendo a navegação aqui pelos arquivos que estão salvos, tá, no web server. É um exemplo bem interessante para vocês inclusive estudarem, tá, pessoal? Vou abrir aqui de novo, tá? Vocês vão vir em exemplos. Aqui em exemplos vocês vão na pasta web server e vocês podem abrir daí esse nosso cara aqui, o FS Browser, tá? Esse nosso exemplo. Ou Advanced Web Server, mas vamos abrir os dois aqui, tá? O FS Browser que vai permitir fazer a navegação pelos arquivos existentes no servidor, tá? E o Advanced Server, vamos ver se eu ainda me lembro dele. O Advanced Server. Não, o Advanced Server não faz. Já tá mais simples, na verdade, do que o que a gente gosta de fazer. Se bem até que ele talvez aqui plote um gráfico, tá? Mas é um pouco mais simples do que o que eu pretendo. Bom, mas em suma, o FS Browser, tá? Ele faz justamente a navegação por arquivos. Então, na verdade, é que ele verifica se existe um argumento, tá? Em relação a um determinado arquivo, tá? Verifica a extensão e retorna o código MIME relativo ao arquivo em questão, se o arquivo existe, não existe, em suma, todo o necessário para estar trabalhando com o arquivo em questão. Então existe esse exemplo, mas eu vou seguir a partir do exemplo que eu deixei lá já detalhado para vocês, tá? Vou vir aqui, vou literalmente copiar e dar um paste no código. Eu localizei aqui o arquivo, tá? Então eu vou copiar a função, a gente vai modificar ela sem dúvida nenhuma, tá? E vou colocar no nosso exemplo aqui, tá? Não nesse, deixa eu fechar esse exemplo. No nosso código, que é a continuação daquele código que a gente tinha feito.
Eu vou colar aqui tudo e depois a gente edita aqui o restante, tá? Então até vou retirar o comentário, é a mesma coisa na verdade, né? Ops, desculpe, o que eu fiz aqui? Um pouquinho. Tá, agora sim. Vamos manter a mesma coisa. F. Tá. Esse comentário deixa eu botar ali pro início. Maravilha. Então aqui basicamente, pessoal, o que está se fazendo, né? A partir de um caminho indicado para o arquivo, tá? A gente indica que por padrão o arquivo é um texto puro, tá? Sem nada associado. E a partir da solicitação então do arquivo a gente começa a fazer a procura, tá? Então o que a gente faz, né? Se o arquivo for arquivo raiz, ou seja, né, se a gente tem algo que termina com o barra, tá? A gente normalmente quer dizer que a gente está procurando o arquivo index.html. Então essa primeira instrução só faz essa adição, tá? Para verificar se existe o index.html, que no nosso caso não seria necessário, porque a gente criou aqui o arquivo. Na verdade a gente tem, né, o index.htm no caso, tá? Então vamos modificar ali na HTML, sim, index.htm, agora sim, né? E aí depois a gente só verifica o caminho solicitado, né? E verifica em razão da extensão do arquivo qual seria o código MIME vinculado, tá? E aí a gente pode até inclusive criar outros códigos, tá? Mas por padrão, se nada é retornado, a gente retorna que o arquivo é um arquivo texto puro, tá? Em seguida a gente faz a abertura do arquivo, tá? Dado que o arquivo seja retornado ou não, a gente retorna isso pro servidor. Lembrando aqui que a gente teve aquele problema com a função open, né, e o retorno null. Então aqui eu vou fazer uma verificação a mais. Vou copiar aquela nossa verificação, né, que é isso daqui, para verificar se o arquivo existe, tá? Então vou alterar um pouquinho a função, tá? Aqui. Mesma coisa aqui, tá? Na verdade, ó, vou copiar inclusive. É a indicação do caminho, tá? Se o arquivo existe no caminho, então eu verifico se o arquivo existe, tá? Se o arquivo existir, a gente vai abrir o arquivo, tá? Como a gente já fez no ano passado, vamos manter a verificação ali, tá? Se essa abertura se deu com sucesso, muito embora eu acredito que não esteja funcionando, tá? Se foi feito um download, pura e simplesmente a gente entrega o arquivo, nesse caso como um string de bytes, né? Como um arquivo binário, tá? Se não, a gente simplesmente manda o arquivo, ok? Fechamos o arquivo e aí retornamos true, tá? Se isso não aconteceu, né, retornamos false para indicar que aconteceu algum erro. Então isso daqui vai permitir, em essência, que a gente consiga eliminar a necessidade de ter essa função aqui referente ao retorno logo, tá? Porque a gente vai conseguir agora retornar arquivos quaisquer, tá? A partir dessa função retorna arquivo. Então o que a gente vai fazer aqui, né? No retorna não encontrado, basicamente, como vocês estão vendo aqui, no retorna não encontrado, a gente agora vai, que é essa função aqui, random web requests, tá? A gente agora vai, mas só vamos confirmar, ó, on not found, tá? A gente agora vai entregar para o usuário um eventual arquivo, se ele existir, ou uma mensagem indicando que o arquivo solicitado realmente não foi encontrado, tá? Então a gente vai alterar aqui o retorno a não encontrado, tá? Então olhem bem como que a gente está fazendo, né? Só que não é mais esse nome, agora retorna arquivo. Basicamente o que eu faço é chamar... Basicamente o que eu faço é chamar a função, né? Retorna arquivo, tá? Se a função retornar com sucesso, então isso daqui já ocorreu, né? Se a função encontra o arquivo, terminamos aqui, ok? Se não,
retornamos uma mensagem de erro. Só que agora é uma mensagem de erro bonitinha, tá? Mensagem de erro indicando que o arquivo solicitado não foi encontrado. Na prática, o que a gente está usando aqui, tá, pessoal? A gente está usando, inclusive no Objet Server, né? Objeto servidor, tá? A gente está usando aqui umas funções complementares do Web Server, que são funções que retornam qual foi o caminho solicitado, o método e os argumentos. Ok? Na verdade, os argumentos a gente já tinha processado, né? Ops. Não, aqui. Aqui também não. Aqui e aqui. Lembrando aqui que anteriormente, aqui no Verifica Pino, a gente já tinha feito isso, né? Verificado o argumento, etc, né? Feito toda a conversão necessária, tá? Mesma coisa está sendo feita aqui, mas só para retornar uma mensagem bonitinha agora para o usuário. Ok? E basicamente isso, tá? Aqui. Maravilha. Esse print alien mensagem aqui é desnecessário, tá? Que a mensagem já foi enviada a partir daquele momento. Então, a princípio, estamos aí, tá? Então, a gente vai retornar agora um arquivo qualquer a partir da solicitação que foi feita pelo usuário. Deixa eu salvar isso daqui. A princípio, não precisamos fazer nada, tá? Eu vou primeiro só fazer um teste aqui. Vamos carregar o nosso código. Vamos fazer um teste daí em razão do... Aqui, o que houve? Torna arquivo. From void to bool. Ah, sim. Aqui tem que retornar um valor, né? Porque ele retorna false e outro tá certo. Esses copy paste, às vezes a gente perde os retornos das funções, tá? O que mais aqui? Aqui. Não é server, né? É servidor. Servidor. Ver se não ficou mais nada para trás. Então, maravilha. Compilando, carregando o código, tá? Pode carregar. Vou abrir aqui o monitor serial. Maravilha, tá conectado, sistema de arquivos montado. E aí agora a gente pode então vir para o que a gente estava fazendo antes, né? Então vamos carregar aqui, forçar a carga, tá funcionando o web server, né? Só que aqui o que eu vou forçar? Vou forçar um arquivo aqui não existente, tá? Teste.jpg. E aí vocês vão ver que vai retornar então agora a informação completa, né? Arquivo não existente, o que eu solicitei, que é aquela URI, né? Vocês podem ver que é aquele caminho /teste.jpg, método get sem nenhum argumento, tá? Então agora vocês sabem que além daqueles outros métodos, servidor.args, argname, arg, vocês também têm esse método adicional aqui, que é o servidor.uri, que corresponde grosseiramente falando, por que está abrindo aqui sempre? Que corresponde grosseiramente falando, tá? Ao caminho que a gente botou aqui no browser. Então nós colocamos aqui teste.jpg e ele retornou teste.jpg ali como caminho solicitado. O legal disso, pessoal, é que agora então eu consigo vir aqui e desabilitar aquela nossa função de retornar o logo, ó. Então agora eu vou eliminar a função de retornar o logo, porque eu sei que quando for solicitado a ela, efetivamente vai ser entregue, tá? Porque esse arquivo existe, né? Então como esse arquivo existe, ele efetivamente vai ser retornado. O que eu vou fazer aqui só para... Eu vou comentar, porque ela não é mais necessária, tá? Mas não vou deletar aqui, porque vai que alguém precisa dessa referência. E vocês vão ver que vai continuar funcionando da mesma forma. Só que agora eu não precisaria criar funções complementares para cada imagem que eu quisesse baixar, cada arquivo que eu quisesse baixar, tá? Basicamente a nossa função aqui retorna arquivo, a partir aqui do retorna não encontrado, né? Ela primeiro vai verificar se o arquivo existe e vai retornar o arquivo em questão, senão ela vai retornar simplesmente que aquele arquivo efetivamente não foi encontrado. De novo, ele abre ali, eu não sei porquê, tá? Mas vamos lá, muita coisa aberta.
Deixa eu voltar aqui. Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Está retornando a imagem, né? E tudo mais. Então, maravilha. A gente poderia até testar aqui, colocando um segundo arquivo, tá? Mas eu acho que a gente faz isso em seguida, gente. Acho que a gente cria um arquivinho aqui e coloca. Se bem que também podemos, né, fazer isso de uma forma mais simples, tá? Tô com dois arquivos, não, eu tô aqui com a serial aberta. Deixa eu abrir aqui o nosso sistema só para adicionar um arquivinho aqui, tá? Vou criar um arquivo, então. Deixa eu ver aqui. Onde é que vai estar isso? Synchronize 2. Então deve estar aqui. Então eu vou criar um arquivinho aqui, né? Touch test. .txt, tá? E aí vou editar o conteúdo desse arquivo só pra gente verificar que realmente funciona, né? Arquivo de teste de texto. Ok? Vou salvar isto. Vou salvar. Isso aqui eu não preciso mais a princípio. Tá? Vou salvar esse daqui porque eu não sei se aqui ainda não vou querer alguma coisa. Acho que não. Vou fechar tudo aqui. E aí aqui agora eu vou fazer o upload, obviamente, do arquivo, né? Não dá para esquecer de fazer isso. De novo, tem que fechar serial, porque senão não se faz o upload do arquivo, pelo menos no Linux, tá? Então estou fazendo o upload dos arquivos. Ele vai forçar um reset aqui automático, não preciso me preocupar com isso, tá? Maravilha. Vou voltar lá para a página. Aqui. E agora a gente pode então pedir o arquivo, como é que era? Teste.txt. E vocês vão ver que ele retorna. Notem que eu não adicionei nenhuma função além das anteriormente existentes, além daquela função especial que retorna um arquivo qualquer, né? Para retornar esse arquivo de texto. Notem também que se eu alterar aqui, sei lá, JPG, ele vai retornar que o arquivo não existe, tá? Então tá tudo funcionando de acordo com o que a gente esperava. Maravilha. O que mais que a gente pode fazer, tá, pessoal? E aí eu até vou recomendar para vocês uma paginazinha aqui, que é essa, que eu vou deixar para vocês lá na verdade tem duas aqui, essa do Embarcados também é boa, tá? Que existe algumas correções que podem ser feitas em relação ao SP32 com conversor AD, tá? O conversor AD do SP32, a princípio ele é melhor do que o nosso conversor dos Arduinos convencionais, tá? Ele é um conversor, o Arduino convencional, só lembrando, né? Ele era um conversor por aproximações sucessivas com resolução de 10 bits. Então, como ele tinha 10 bits, eles nos retornava números indo de 0 a 1023, né? E no caso do SP nós temos 12 bits de resolução. Então ele tem uma resolução significativamente melhor, tá? E ele retornaria valores de 0 a 4095 para leitura, como vocês vão ver em seguida, tá? Só que ele tem alguns probleminhas, algumas características especiais, tá? Bom, antes de eu falar dos probleminhas, já aproveitando aqui a página e comentando, tá? Na realidade, pessoal, na placa do ESP vocês podem usar sinais de 0 a 3.3 volts, tá? Mas eu vou lembrar a vocês de algumas informações aqui importantes. Bom, eu abri aqui para vocês, tá, o manual de referência, eu tinha colocado já no Moodle. É um documento bastante extenso, tá, pessoal? Tecnicamente complexo, mas é só para fazer alguns comentários relativos ao conversor AD do ESP32, tá? No caso do SP8266, antes de eu seguir aqui, no caso do SP8266, tá? Eu até coloquei algumas características específicas que ele é diferente, tá? Então vocês cuidem que no caso do SP8266, no conversor AD, nós temos na verdade um conversor AD que trabalha entre 0 e 1 volt e a gente tem um divisor resistivo que nos permite trabalhar até 3.3, tá? Não é o caso do SP32, tá? O SP32 é um pouquinho diferente e mais detalhado. Então, na verdade, o SP32, como eu tinha comentado, ele possui uma resolução de 12 bits, tá? Ele também é um conversor por aproximações sucessivas, tá? E ele tem a característica interessante de vocês conseguirem medir sinais de 18 possíveis entradas, tá?
E essas 18 possíveis entradas vocês conseguem configurar para virtualmente quase todos, para não dizer todos, tem alguns pinos que realmente não podem ser usados, tá? Mas para quase todos os pinos GPIO que vocês têm ali expostos na plaquinha, tá? Que depois está lá na página que eu vou comentar para vocês isso daí inclusive, tá? Existem alguns problemas de calibração desse conversor AD, tá? Principalmente nos limites do conversor. Então, quando são valores muito próximos de 0 volts, valores muito próximos de 3.3 volts, que é a faixa de operação que o conversor AD excursiona, tá? A gente pode ter algumas imprecisões na conversão, tá? Ele não é capaz de diferenciar, tá? A resolução pode ser configurável, mas isso eu não vou abordar imediatamente com vocês, tá? Eu só vou comentar que existe essa questão da operação, tá? E aqui ele fala só dos pinos que podem ser utilizados com cada um dos dois conversores. No caso, inclusive, seria possível a gente fazer a conversão simultânea de 2 canais, tá? Porque a gente tem 2 conversores, não somente um, como o caso dos Arduinos, tá? Mas aí, um dos conversores, inclusive, quando vocês estão usando o Wi-Fi, ele fica bem prejudicado, tá? Então é uma coisa que, a grosso modo, vocês devem considerar a existência de um único conversor, tá? Ver se tem alguma outra coisa que eu tenha que me lembrar aqui, tá? Existem alguns modos de conversão, mas que vocês não vão usar, que seriam modos que a gente teria que estar usando a biblioteca IDF, tá? Da própria Expressif, e a gente não vai fazer isso. Então vamos voltar lá para nossa página. Então aqui, tá, pessoal? Basicamente aqui ele só está comentando para a gente, né, a faixa aqui dos 12 bits, né? Então de 0 a 4095. Dizendo aqui justamente que existem não linearidades lá na conversão muito próxima de 0 e muito próxima de 3.3, tá? Então evitem, né, usar valores próximos de 0 e 3.3, tentem pegar aqui a faixa do meio, tá? E de resto a gente usa o analog read com pino, tá? E aí considerando a placa do DUIT, a placa que a gente tem, tá? Que eu recomendei para vocês, vocês notem aqui que os canais AD, eles podem ser usados virtualmente com quaisquer uns dos pinos aí, tá? Tem alguns pinos GPIO só que a gente não consegue usar. Então vocês vão vir aqui e vão simplesmente indicar qual é o pino GPIO que vocês querem utilizar para fazer a leitura, tá? Eu recomendo vocês usarem sempre o AD do canal 1, tá? Então procurem usar os pinos associados a ele, por gentileza, ok? Por quê? Justamente por causa dessa observação, né? Os pinos do AD2 não devem ser usados quando vocês estão usando o Wi-Fi, tá? Que poderiam ocasionar problemas ao fazer a leitura do AD2. Então considerem usar os pinos do AD1, o que grosseiramente nos levam aos pinos aqui. Tá um pouquinho diferente, eu acho, até da placa que eu tenho em mãos. Deixa eu até confirmar aqui. Ok. O que nos levam aos canais 36, 39, 34, 35 e 32 em essência, tá? Vocês só identifiquem depois onde é que estão esses pinos aí especificamente para vocês, tá? Porque sempre existe alguma diferença nessas plaquinhas, principalmente essas plaquinhas chinesas, né? Infelizmente eu estou vendo aqui que a pinagem da minha é ligeiramente diferente. Mas tudo bem, tá? Cuidem os pinos aqui que estão conectados no AD1, é só usar o número, né? 36, 39, 34 e verificar, obviamente, aquele que está disponível para a placa de vocês. Existem outras funções, tá, pessoal, associadas à conversão AD pro SP32, que é Analog Read Resolution, que é para alterar a resolução, tá? O padrão é a gente usar, que poderia ser entre 9 e 12 bits, o padrão é a gente usar o 12 bits, que não faz sentido usar menor, né? E aí outras funções aqui que é para setar quantos ciclos, quantas amostras vocês querem usar, se tem atenuação, não tem atenuação. Que são umas coisas aqui que eu recomendo vocês usarem um padrão, a menos que vocês saibam muito bem o que vocês estão fazendo, tá? Tem também como a gente fazer o vínculo de um pino GPIO específico, tá? Para o AD, tá, pessoal? Muito embora isso não seja estritamente necessário, tá? Isso daí pode estar sendo usado para evitar o uso daquele pino com alguma outra finalidade, tá? Então, existem como fazer. A gente vai fazer exatamente o que ele está montando aqui, né? De ler com um potenciômetro. A gente vai ligar um potenciômetro num pino qualquer. No caso aqui, justamente no pino 34 que eu acabei de ligar, tá? Acabei ligando. E vocês vão ver que é simplesmente fazer o analog read, né? Como qualquer outra coisa que a gente tenha feito até o momento, tá ok? Se vocês querem mais detalhes mais técnicos, tá, pessoal?
existe aqui como vocês fazerem algumas calibrações, que essa outra página aqui informa, mas que eu não recomendo vocês fazerem se vocês não tiverem muita certeza que vocês precisam fazer algo do tipo, porque isso daqui vai usar a biblioteca IDF, tá? As bibliotecas próprias do ESP, não as bibliotecas portadas para Arduino, tá? Então é um pouquinho mais chato que a gente está realizando. Bom, vamos para o nosso código aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro aqui uma funçãozinha bem simples, que vai ser acionada periodicamente e vai fazer uma leitura, tá? Eu vou fazer a leitura de duas informações. Não sei aqui o pino que eu vou usar, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou usar o pino 12. Tá? Pino 12. Até vou dar aqui um pin mode. Eu acho que eu vou dar no setup. No pino 12. Tá, já estava aqui, né? Maravilha. Vou usar o próprio pino 12, então. Não sei se existe alguma função específica para ele, acho que não. Mas vou continuar usando ele. Tá? E vou fazer a leitura do pino que eu liguei aqui no meu potenciômetro, que é justamente o pino 34. Poderia ser o 35, poderia ser outro pino vinculado ao canal 1, tá? E aí só pra gente ver que o conversor AD tá funcionando. Meu Deus. Byte valor. Analog. Só pra gente ver que tá funcionando, tá? Eu vou inicialmente imprimir na serial aqui, para que vocês consigam monitorar então aqui a serial realmente está funcionando, tá? Só pra gente ter aqui um início. E vou criar aqui uma variável global. Eu acho que eu vou criar lá no início, já que tá todas as variáveis lá no início, tá? Ó, já criei até um objeto representando o arquivo de dados. Vou criar aqui, né, a marca do temporizador dos dados. Então aqui assigned long marca, tá? E aí eu vou usar isso tudo. Aqui o retorno ao logo a gente já viu que estava funcionando. Posso apagar aqui, né, deixar tudo certinho. Vocês têm, acho que no código anterior, essa função, né? E aqui então a gente vai iniciar o restante. Temporizador marca igual a miris, e aí a cada, sei lá, segundo processa dados, tá? If miris menos marca, digamos, a cada segundo, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o check data e vou atualizar o temporizador. Simplesmente isso, tá? Então, inicialmente, só para a gente testar lá que tá tudo funcionando com o nosso conversor AD. Vou fazer isso daqui. Até tinha que dar uma verificada aqui quanto que tá o nosso código já, mas tudo bem. Não reclamou ainda, vamos lá. Então aqui, ó, vocês estão vendo que ele está fazendo a leitura já, né? E aqui eu vou alterar, estão vendo? 4.095 até potenciômetro do outro lado 0, né? Então estão aí as nossas leituras. Isso daqui que está aparecendo os timestamps, pessoal, é que eu estou literalmente colocando ali o timestamp só no monitor serial, tá? Então maravilha, então a gente viu aí que o nosso conversor AD realmente está funcionando, tá? Então o que eu posso fazer, né, pessoal, a partir daí? A partir daí eu posso começar a salvar meus dados, tá? E a questão que vocês teriam aqui, né, seria como é que a gente consegue, então, fazer esse salvamento de dados, né? E a partir da leitura dele, tá? Então, salvar os dados em si é extremamente simples. A questão aqui é que a gente vai ter que fazer um tratamento para o arquivo, tá? De modo a gente garantir que esse arquivo, digamos assim, esteja num certo padrão que a gente queira. Ou a gente pode criar vários arquivos, né? Posso criar arquivos, por exemplo, a partir de dias. Eu poderia fazer aqui um cálculo, sei lá, que eu vou ler uma informação a cada segundo, né? Eu tenho 60 segundos no minuto, 60 minutos numa hora, 24 horas, isso daria 86.400 gravações num dia, tá?
considerando, sei lá, que cada gravação tenha 20 bytes, a gente está falando em arquivos bem grandes, tá? Arquivos de 1 mega. Então talvez a gente tenha que, obviamente, aumentar esse intervalo, tá? Ou reduzir a periodicidade que a gente quer para o arquivo. Mas tudo bem. Basicamente o que a gente quer fazer aqui é um sistema de rotação, né? Eu quero salvar um arquivo. Quando o arquivo chegar num certo tamanho ou numa certa, digamos assim, grandeza, tá? Eu quero paralisar esse arquivo e garantir que eu continue, que eu não use mais ele, tá? Que eu feche ele, apague e crie um arquivo novo. Em suma, eu quero garantir que a memória do meu sistema de arquivos não seja esgotada simplesmente por eu estar salvando esses dados em arquivos distintos. Bom, salvar os dados, a gente vai salvar os dados e vamos começar, antes de tentar chegar na rotação do arquivo propriamente dito, vamos tratar a questão específica do salvamento dos dados, tá? Então eu já tinha criado lá pra gente um objeto representando o arquivo, que era esse datafile, tá? E eu vou criar aqui funções então para fazer a manipulação, tá? Então aqui eu vou fazer aqui uma função chamada checkDataFile, tá? Poderia até não usar aquela função geral, mas vamos usar ela a princípio, tá? Simplesmente essa função vai verificar aqui se o arquivo já está aberto ou não. Datafile igual a null, tá? Ele vai fazer a abertura do arquivo e depois ele vai fazer a verificação do tamanho. Verifica tamanho e faça rotação. Perfeito? Mas por enquanto a gente não vai implementar a rotação em si, né? A gente vai verificar simplesmente a abertura do arquivo. Então eu já vou inicializar aqui para garantir que está tudo certo. Igual a null, tá? E aí a gente continua dessa maneira. Então vamos lá. Maravilha. Então aqui o que eu vou fazer? Vou fazer aquela verificação tradicional ali, né? Cadê? Se o arquivo existe ou não, tá aqui, ó. Tá? Vou ter que ficar digitando tudo de novo, tá? Tem outras funções que a gente vai usar depois, tá? Que é funções para verificar o tamanho do arquivo, mas vamos lá. E aqui, gente, a gente poderia então estar usando, né, o nome de arquivo específico. Essa função aqui, a gente tem que, na verdade, a gente tem que considerar em razão do arquivo que está aberto, tá? Se a gente for fazer sistema de rotação. Então aqui eu vou fazer por enquanto com arquivo único, tá? Então aqui eu vou só para mostrar como é que a gente salvaria os dados, depois a gente implementa a questão da rotação do arquivo. Então arquivo.dados.csv, tá? E aí a gente vai mostrar esses dados naquele modo append, tá? Só lembrando vocês. Tá aqui a página, lembrando vocês os formatos diferentes de abertura, né? Eu vou abrir aqui tanto no modo de leitura quanto no modo anexando, né? Dados, se o arquivo não existir, o arquivo vai ser criado, tá? Então a gente vai, na verdade, colocar no modo A+, ok? Então aqui, abre ou cria o arquivo, tá? Lembrando ali que naquele modo, pessoal, se ele abrir, lembrando que naquele modo lá, se ele abrir o arquivo, meu Deus, tá tudo errado mesmo aqui. Se ele abrir o arquivo, tá? Ele vai abrir o arquivo. Se o seu arquivo não existir, ele vai criar. E se ele abrir o arquivo, a escrita vai se dar no final do arquivo, tá? Olha aqui, ó. Saída sempre no final do arquivo e leitura sempre do início do arquivo, tá? O que nos convém bastante, certo? Então, maravilha. Ok. Basicamente isso, tá? Depois a gente vai usar o check, o remove, etc, tá? Mas não é isso que eu tô verificando nesse momento. Era só fazer a abertura mesmo. E aí depois a gente vai querer retornar o cursor de leitura para a questão, para o início do arquivo, tá? Quando a gente realizar a leitura eu vou ter que explicar isso daí para vocês, tá? Mas a princípio a gente vai querer justamente usar a função seek aqui, tá? Para retornar a leitura para uma determinada posição, tá?
A princípio, eu estou vendo aqui se não existe um outro método mais interessante, mas a princípio acho que vai ter que ser o seek mesmo. Tá, bom, maravilha. Vamos para cá então. Então, basicamente a gente fez a abertura aqui do nosso arquivo, né? Nada muito especial. Fizemos a leitura, tá? Já tinha mostrado ali que a leitura analógica estava funcionando, né? Então, leitura analógica, tá? E agora eu vou começar a salvar meus dados, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? Não serial, né? A gente vai usar o data file. Pronto. Eu vou usar aqui no caso um printf, tá? Para garantir, pessoal, que eu mantenha o formato desejado, tá? Então aqui eu vou botar aqui o d, vírgula, d, tá? E vou passar os dados /n, um em cada linha, tá? E vou passar aqui o dado valor e o dado analog, ok? Basicamente é isso que a gente vai estar fazendo, tá? Aqui teria que ter uma verificação aqui para verificar se o arquivo deveria ser fechado ou não deveria ser fechado, tá? Talvez não aqui no check data file, talvez aqui no check data a gente fizesse isso mesmo, tá? Mas o interessante seria sempre a gente estar fechando o arquivo depois de fazer a escrita, tá? Então, na verdade eu poderia estar fazendo talvez a leitura aqui, a abertura aqui, escrevendo e fechando, abrindo, escrevendo, fechando, abrindo, escrevendo, fechando, que eu considero até que é mais prudente do que fazer a abertura que nem eu fiz aqui por esse método, tá? Então acho que eu vou fazer isso mesmo. Na verdade eu vou simplesmente abrir o arquivo, depois a gente vê a questão de novo de rotação, tá? E vou fazer o fechamento para garantir que não exista nenhuma chance de corromper algum dado eventualmente. Então, basicamente, a gente vai abrir o arquivo dados.csv no modo append, tá? E aí a gente vai começar a jogar informação lá para dentro. Perfeito, gente? Não tem nada de muito especial além disso, tá? Obviamente, de novo, a gente tem que fazer algum sistema aqui de, né, verificar tamanho do arquivo, né? Verificar tamanho rotacionar. Perfeito? Aí a gente tem que ver a forma como a gente vai fazer isso. Inúmeras maneiras de fazer isso, tá? A questão é a gente só pensar uma maneira de fazer isso de modo eficiente. Então, vamos rodar isso daqui, vamos salvar. Deixa eu verificar se não ficou nenhum erro. O data file não permite aqui inicializar para nulo porque é um objeto, tá? Beleza. Depois a gente trata essa questão. Vou carregar. E aí depois pra gente testar como é que está sendo feita a escrita, que vai ser feita segunda a segunda, é só a gente acessar lá pelo browser, né, o dados.csv. Certo? Tá. Vamos aqui. Não era isso que eu queria abrir. Aqui. Então vamos lá, tá tudo funcionando, né? Maravilha. E aqui só pra gente ver, gente, o que ele tá retornando, a gente pode então acessar o dados.csv, tá? Não salvou. Que coisa, deixa eu ver se eu botei certinho aqui o nome. Dados.csv. E aí, agora que é a parte interessante, né? Se ele abriu ou não abriu esse arquivo. Só um segundo. Tá, check data, marca igual a miles. E o nome do arquivo a princípio seria exatamente esse, né? Dados.csv. Deixa eu ver se é só a questão do caminho. Também existe a chance de a função aqui no modo A+, não estar criando o arquivo e a gente tem que criar explicitamente, né? Não deveria ocorrer isso, mas... Tá, vamos ver aqui. A cada segundo. Ok. Dados.csv. Tá salvando sim, era simplesmente o caminho. Então vocês estão notando aqui que ele está nos retornando então as informações como uma informação tipo texto, né? Com a leitura lá do pino 12, até a gente pode, eu vou forçar aqui, tá? A gente
gente pode forçar o pino 12 a ter nível alto aqui só para fazer o testezinho ficar diferente. Ele sempre do valor 0, né? Acho que eu tô no 12. Eu vou conectar aqui no 3.3, tá? E aí se a gente fizer uma nova carga aqui, ó, ele começa a vir aqui com valor 1, porque eu conectei o pino do pino digital. Ó, vocês estão vendo aí, né? Tinha conectado aqui, desconectado o pino digital. Eu não sei agora porque que tá saindo 1. Fiquei curioso, tá? Mas eu tinha conectado aqui o pino. É o fio. Tá pegando alguma interferência aqui, mas eu tinha conectado aqui o pino no VCC, basicamente mostrando então que a gente tem os dados. Posso trocar aqui o valor também do conversor AD, né? Ó, vocês estão vendo ali que está saindo 4.095. Vou ir para outra extremidade só para mostrar. 0. Maravilha, né? Então a gente viu então que a gente consegue salvar essas informações. Uma parte aqui chata, pessoal, é que o dado CSV, do jeito que a gente fez ali antes, tá? Dado CSV do jeito que a gente fez antes aqui, vocês estão vendo as informações. Mas essas informações aqui, elas estão desconectadas do instante onde elas aconteceram, tá? Então uma parte bem interessante de a gente procurar criar no nosso ambiente, tá? É a gente acrescentar uma informação de horário ali, né? Em que horas que eu fui lá e criei aquela informação, tá? Então é justamente isso que eu vou mostrar para vocês, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui em razão diminuir significativamente isso daqui, né? Pegar dados a cada 10 segundos, tá? Porque senão o nosso SP aqui vai lotar a memória dele rapidinho, tá? Mas eu desliguei ele aqui por enquanto. Então, na verdade, pessoal, o que eu quero fazer então agora é conseguir gravar informações com a hora onde elas foram coletadas. E isso nos Arduinos, tá? A gente poderia fazer de várias maneiras, mas tipicamente para fazer a manutenção da hora a gente precisaria de um chip externo, que são chips que a gente conhece como chips RTC, o Real Time Clocks, tá? Ou relógios de tempo real, que eles permitem justamente estar fazendo o controle da hora, tá? E a manutenção da hora, que dia da semana, que hora, minuto, segundo, etc, tá? Dia do mês, ano. E no caso do SP, a gente tem um cara que tem duas coisas interessantes. Primeiro, o fato de ele estar conectado em rede permite que a gente utilize um protocolo que permite a gente recuperar a hora certa, que é o protocolo o NTP, tá? Network Time Protocol, que eu já vou conversar aqui com vocês, tá? E o segundo, ele possui um circuito de RTC, então ele conseguiria manter a hora. Obviamente, tá? O circuito de RTC dele consegue fazer a manutenção da hora. Ele tem um escorregamento, ou seja, ele tem uma imprecisão diária, né? Como qualquer relógio, tá? Todo relógio que vocês têm, com o passar do tempo, ele vai tornando a hora dele, a informação de horário dele, um pouco mais errada, tá? Por isso que a gente sincroniza o relógio periodicamente. No caso do celular de vocês, ele usa justamente o horário da rede, tá, para fazer esse sincronismo. E no caso do ESP, a gente poderia então usar o RTC dele com uma bateria, tá? Mas como ele está conectado em rede também, não tem sentido eu usar a bateria, porque eu posso simplesmente, a cada vez que eu ligo a alimentação do meu SP, não só fazer a conexão na rede Wi-Fi, não só fazer o levantamento do meu web server, como eu também posso agora estar buscando a hora certa, tá? E isso a gente consegue fazer, gente, com esse protocolo chamado NTP. Então aqui eu já abri para vocês, tá, uma paginazinha para explicar aqui para vocês, tá, o que é o bendito do NTP, tá? Então basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai agora usar o SP não como um servidor, mas sim como um cliente. É ele que vai iniciar a comunicação, tá? E ele vai usar um protocolo que não é o protocolo HTTP, que é o protocolo do web server que a gente está usando até o momento. Ele vai usar esse protocolo chamado NTP e ele vai ir até um servidor. Existem vários servidores no mundo, tá? E vai perguntar que horas são, essencialmente, tá? Qual é o horário correto, tá? Esse servidor vai retornar a informação do horário correto, o SP vai armazenar essa hora correta, vai passar daí em diante a usar o circuito RTC dele, tá? E periodicamente a gente pode de novo fazer o questionamento, né, de que horas são. Então o NTP é esse protocolozinho, tá? Eu não vou entrar em detalhes do protocolo, é um protocolo padrão IP, tá? Então existe virtualmente todas as máquinas que precisem usar ele.
não é uma coisa proprietária, não é uma coisa específica, tá? Existe, a título de curiosidade, isso daqui seria muito mais uma coisa talvez pro Cláudio explicar para vocês em termos de comunicação, tá? Mas existe o que a gente chama de uma hierarquia de relógios, tá? O relógio de extrato 0, que seria os relógios atômicos, o extrato 1, que seriam os nossos servidores NTP, e o extrato 2, que seriam as máquinas, o próprio ESP, tá? Então a gente vai buscando a hora certa sempre do nível superior. Então nós buscamos dos servidores, os servidores buscam de GPS, o GPS tenta, a máquina que está com o GPS tenta buscar de um relógio atômico e assim por diante, tá? Então existem aí várias fontes de sincronismo. E obviamente essa fonte 0 é a fonte por manter a hora correta, né? Responsável por manter a hora correta. Então periodicamente, inclusive, se fazem ajustes, tá? Para manter esse horário correto. Aí por observação astronômica e outras coisas, tá? Então como é que a gente vai fazer o NTP? Basicamente a gente vai instalar uma bibliotecazinha, tá? Que é a biblioteca NTP, tá? E a gente vai instruir essa biblioteca a buscar a hora. Então periodicamente ela vai fazer a consulta de que horas são, tá? Numa porta específica, usando um protocolo específico que é o UDP. O servidor vai nos responder e a partir daí a gente vai usar então a informação aqui de horário, tá? Então pessoal, basicamente o que a gente tem que fazer, tá? É primeiro instalar a biblioteca, ok? Não sei se aqui ele nos dá o link da biblioteca, eu acredito até que não, tá? Uma biblioteca bem simplesinha. E fora a biblioteca Time, que é uma biblioteca que a princípio trata a questão do NTP, tá? Mas eu acho que aqui ele está mostrando um método que eu até não conhecia, que é um método sem uso da biblioteca, tá? Eu até abri duas aqui para vocês. Essa usando aqui a biblioteca NTP Client, tá? Mas acredito aqui que a gente tenha como fazer de uma forma mais simples ainda, tá? Não precisa instalar nada, então. Eu vou seguir aqui os passos a passo com vocês, tá? Eu já carreguei aqui o offset para São Paulo, tá? São Paulo, Brasília, que é um offset de menos 3 horas, tá? Em relação à hora de Greenwich, tá? Que a gente vai ter que fazer a correção, tá? E fora isso não tem nada de muito especial, pelo que eu tô vendo, tá? Fantástico. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso daí, tá? Vamos incluir essa biblioteca então aqui, time.h. Eu tô achando estranho essa biblioteca time.h. Deixa eu verificar aqui se ela existe. Bom, pessoal, eu tava desconfiado mesmo, tá? Porque eu conhecia só o sistema com a instalação de uma biblioteca, mas aparentemente nas últimas versões aí das bibliotecas ESP para Arduino eles adicionaram então o serviço NTP, tá? Vocês estão vendo aqui que realmente, né, tá mostrando a hora certa, tá? Eu posso desligar da alimentação e religar a placa, que ele vai recuperar esse horário. Então o que a gente tem que fazer simplesmente aqui é colocar a nossa hora aqui então num formato interessante, tá? Então quando a gente salvar os dados lá, e eu tinha feito aqui eu tinha feito aqui a cópia aqui para fazer somente o print na serial da hora, tá? A gente pode então agora, além de estar salvando os dados, salvando a hora e o dia, né? Que é o que a gente queria fazer, tá? Então aqui, basicamente, eu vou fazer então a recuperação daquela informação. Antes de a gente continuar aqui, deixa eu mostrar para vocês algumas funções da biblioteca Time, tá? De modo a que vocês entendam, porque ela é, em essência, semelhante à biblioteca padrão. Tá aqui a documentação da biblioteca padrão do C, tá, pessoal? Então vocês estão vendo aqui que basicamente existe uma estrutura, né, chamada structm, né, que é a estrutura onde eu acredito que estejam sendo armazenadas as informações, exatamente, né? Struct.tm time info, na verdade a gente não precisaria colocar o struct aqui, mas ele está mantendo o padrão da linguagem C, tá? E então nesse caso aqui a gente pode entrar na estrutura e olhar o que ela nos informa, né? Então vocês vão ver aqui que ela vai ter toda a informação relativa a horário, né, pessoal? Basicamente ele vai ter a informação de segundo, minuto, hora, dia do mês, né? Qual é o mês, qual é o ano, né? E assim por diante, qual é o dia da semana, né? E assim por diante, tá? Se tá ou não tá com o horário relativo ao horário de verão, tá?
E a partir do momento onde a gente tem essa estrutura sendo mantida, a gente pode usar justamente essa função chamada local time, tá? E outras funções de interesse, eu recomendo vocês olharem depois ali com calma, onde a partir da estrutura que nós temos ali, tá? Ele vai me retornar a informação de horário, uh, a informação de horário como uma string em relação à hora local, tá? Na verdade, traduzindo melhor, tá? Ela vai me retornar informação de hora corrigida em razão da hora UTC, tá? Que é basicamente o que a gente está fazendo aqui na nossa informação aqui da hora, né? Ele está usando o temporizador interno, tá? De forma a fazer essa alimentação. Vocês notem que é um pouco diferente aqui da função padrão, porque na função padrão eu não passo a estrutura direto, né? A estrutura é retornada, eu tenho que referir o temporizador. Isso se deve ao fato, pessoal, que a gente está usando, obviamente, uma versão modificada dessa biblioteca time.h, tá? Que eu nem sabia que tinha essa possibilidade de usar o NTP por baixo. Isso daqui é uma coisa específica, tá? Do nosso do nosso do nosso do nossa, digamos assim, do port efetuado da biblioteca para o SP32. Eu estou mostrando aqui para vocês justamente o port que foi feito aqui para o ambiente do Arduino, tá? Eu estava olhando. Na verdade, até a função é declarada da mesma maneira, tá? Mas a gente está chamando de uma forma distinta, tá? Uma coisa curiosa, tá? Eu estou aqui passando a estrutura como se fosse a referência de horário, mas tudo bem, tá? Tem como mexer nesse código aqui, depois a gente faz, tá? Isso. Aqui a gente pode botar então só uma mensagem, né? Não foi possível obter horário, a hora certa, tá? E aqui a gente agora quer formatar, né, pessoal? A gente quer basicamente usar aqui dentro do nosso printf uma indicação de formatação de como é que a gente quer repassar essa informação, tá? Então, até olhando aqui, a gente teria que ver bem a formatação que ele está usando, mas aqui a gente tem barra A, barra B, D. Tem que olhar aqui o printf para estruturas de tempo que eu não me lembro, tá? Deixa eu obter essa informação. Importante ressaltar que aqui na estrutura padrão do printf não existe isso, tá, pessoal? Existe aqui esses modificadores, que são os modificadores ANSI, tá? Mas como a gente está usando um compilador que é o GCC por baixo dos panos, o G++, tá? A gente pode considerar então os modificadores das bibliotecas do G++ que eu estava procurando, tá? Que são justamente esses daqui, tá? Podem ver aqui que é referente a libc, né? Então aqui que vocês têm essas modificações aqui para dar, tá? Aí depende como é que vocês querem mostrar ou como vocês querem importar depois, né? Vocês podem usar o padrão americano, né, de colocar como é que é, mês, dia, ano, né? Ou vocês podem usar o nosso padrão. Eu vou usar o nosso padrão aqui, mas depois vocês modifiquem se isso for o necessário, né? Eu não quero o dia da semana, eu não quero o dia do mês, nem abreviado, nem cheio, tá? Eu quero dia do mês, tá aqui, barra D, tá? Ou a gente pode pegar já o padrão formatado, ó, pode ver que é o padrão americano, né? Padrão POSIX, né? Mês, dia, ano, tá? Que é o que eu acho que eu vou pegar ali, tá? E aí, muito embora eu tenha falado vou usar o padrão brasileiro, o padrão americano tem uma vantagem que é o fato de ele ser aceito aí depois pelos Excels da vida sem grandes complicações, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui o time info, tá? E vou fazer essa verificação aqui, mas eu acho que eu tenho que caracterizar isso como uma string de início, só um segundo. Deixa eu corrigir minha afirmação anterior, tá, pessoal? Tem dentro da biblioteca das bibliotecas GCC, mas existe sim no padrão, tá? Só que não está vinculado ao printf. É até a função que eu acabei tendo que usar ali, tá? Depois de procurar a hora local, eu usei essa função strftime, que é justamente para fazer a formatação da hora, tá? Numa string.
Então primeiro eu formatei a string, tá? Da hora, e depois eu lancei ela no nosso log, tá? Então se vocês forem ver aqui, o que eu fiz, basicamente, eu peguei a hora, né, na estrutura timeinfo, e aí fiz a formatação aqui por uma stringzinha que eu criei, botando a data no formato americano, né, mês, dia, ano, hora, minuto e segundo. E aí adicionei isso no nosso log, tá? Eu vou aqui tentar, eu não me lembro se isso faz o reset do sistema de arquivos, mas eu acredito que sim, tá? Eu vou regravar os nossos arquivos para ver se eu apago o arquivo existente, tá? Até então, só para testar também. E em seguida daí a gente observa como fica isso agora no nosso log, tá? Agora o log tendo hora, o que é extremamente interessante, tá? Então, deixa eu pegar aqui o monitor serial, inclusive. Isso aqui é só para mostrar para vocês que eu estou formatando a hora, né? Então vocês notem que está no formato americano, né? O dia é 8, mês 2, ano 21, hora, minuto, segundo, ok? Depois a gente vai, obviamente, retirar isso daqui que é desnecessário, tá? Era só para exibir para vocês. E aí a gente pode verificar então como é que fica o nosso dados, né? Dados.csv, vamos ver, olha aí, ó, que bonito, né? Então agora nós temos os nossos dados, né? Na forma onde a gente está trazendo uma informação de data e hora, né? E ainda está trazendo a informação. Agora, estou curioso em saber por que a informação aqui do... Deve estar com mau contato. A informação aqui do AD não está legal. Um pouquinho. Agora sim. Mau contato aqui no potenciômetro, né, pessoal? Vou estar em 4095, deixa eu fazer o teste inteiro aqui. Tá funcionando agora. Mau contatinho aqui nos fios que eu improvisei aqui pra mostrar pra vocês. Eu botei agora a cada 10 segundos, né? Então vocês estão vendo isso aqui. Notem que esse arquivo aqui, pessoal, a gente, por enquanto ele tá mostrando aqui, tá? Eu poderia adicionar aqui na minha funçãozinha lá de retorno dos arquivos aqui, né? O formato CSV, né? Para dizer que é uma coisa a ser feita download, né? Você poderia estar colocando isso daqui especificamente, tá? Mas no caso aqui a gente só está mostrando, né? Em razão de não conhecer esse padrão de formato e não ter sido feito uma requisição de download, mas a gente até pode pedir aqui, ó. Não é assim, desculpa. Como é que é os argumentos? O argumento é comercial, né? Tá, não, ele não aceitou isso daqui como argumento. Tá, bom, tudo bem. Tá mostrando aí as nossas informações, tá funcionando o AD, tá funcionando tudo, né? Poderia aqui novamente vincular lá o pino digital só para mostrar para vocês que a gente está efetivamente fazendo a leitura dele. Tá? Completar toda essa parte, tá? Então deixa eu conectar aqui o pino 12 no VCC, tá? E recarregar o arquivo, né? Então vocês estão vendo ali que ele já passou ali para nível alto, né? Tá bonito, né, pessoal? Funcionando. O AD aqui que tá meio estranho, mas eu acredito que seja só uma questão de mau contato mesmo, tá? Dos meus fiozinhos aqui não tão muito santos, tá? Provavelmente apenas isso, então mau contato na minha montagem. Então tá aí, tá? A gente conseguiu agora então produzir um arquivo de registro aqui de uma entrada digital, de uma entrada analógica, né? E com isso a gente consegue fazer inúmeras coisas, tá? Inclusive, eventualmente, se vocês desejarem ou julgarem interessante, plotar isso daqui na nossa página, né? Ao invés de eu estar acessando desse jeito aí que eu fiz, poderia aqui ter um linkzinho, visualizar dados, tá? E aí mostrar um gráfico baseado nisso. O que falta a gente fazer, então... eu vou fazer aqui uma próxima videoaula com vocês. Vai ser, eu acho que a última referente aqui à parte de SP, tá? Como é que a gente faria a rotação do arquivo, perdão. E se eu conseguir, vou fazer aqui também como é que a gente monta um gráficozinho aqui pra vocês, tá? Se for uma coisa
viável de ser feita considerando aí o cenário que vocês têm em mãos, tá ok? Por hoje é isso.